Bom dia. Gostaria de deixar como mensagem para cada para cada uma que vem a esse vlog, né? Que é o seguinte: para aquela pessoa que possui Deus no coração, até as situações mais complicadas são grandes e excelentes oportunidades para crescer, se fortalecer e, ao final, se alegrar. Na nossa postagem dessa semana, nós vamos estar falando sobre a origem das festas de 15 anos. E essa ideia veio exatamente porque nesse final de semana, exatamente no sábado, eu tive a oportunidade de participar de uma festa de 15 anos. E aí eu fiquei na curiosidade: como será que surgiu essa festa? Será que quando ela surgiu, ela tinha esse objetivo de festejar e alegrar a pessoa que estava fazendo ou realizando esta festa? E aí, ao final desse vídeo, eu gostaria que você desse o seu like e verdadeiramente ajudasse a propagar essa ideia de estudos na web, que é o Comboist. E as festas de 15 anos, né, que é essa apresentação da mulher, da menina que está saindo da fase de pré-adolescência para a idade adulta, atualmente era, na verdade, um ritual que era realizado pelas tribos incas, maias e astecas aqui nos territórios do Novo Mundo, né? E aí o que acontecia? Essas tribos faziam o seguinte: faziam esse ritual para apresentar essa menina que deixou a idade da infância para se tornar uma mulher, e ela ficaria à disposição para se casar ou para a procriação. Então, em um determinado momento, né, a princípio, essa festa de 15 anos não era tão celebrada pelas mulheres, não. Porque a partir desse momento, elas não tinham muito controle sobre a vida delas. Isto porque tudo seria determinado pelo que o pai dessa garota pretendesse fazer em relação a conquistar alianças e forças de aliança dentro das tribos incas, maias e astecas. E esse princípio desse ritual vai ser também aproveitado pelos europeus exatamente nessa fase de início colonial, quando os espanhóis entraram em contato com essas tribos ameríndias, por assim dizer. Vai significar alianças e dinheiro, não exatamente poder. Por quê? À medida que a filha desse nobre chega à idade de 15 anos, ele vai dar uma grande festa para mostrar o quanto de importância que ele tem para a sociedade, e vai apresentar esta filha dele para esta mesma sociedade. E já nessa festa já aparecerão possíveis candidatos a esposo, a marido para esta filha, mesmo que ela não tenha escolhido, não é? Então, esta filha vai ser obrigada a se casar
com esse escolhido pelo seu pai. E muitas das vezes, na noite de núpcias, por exemplo, ela, como não havia escolhido, ela tentava não se submeter ao que acontece normalmente nas noites de núpcias, que é a situação sexual. E, na verdade, essa situação, essa reação, era tida como uma desobediência, tanto que muitas das vezes essa mesma mulher era molestada sexualmente por esse seu marido, porque já que ela não queria ter relações, ele a obrigava. Gente do céu, mas eu fiquei passada por... Essa é a realidade, não é? Então, em um primeiro momento, né, na origem, essas festas de 15 anos não era muito agradável para as meninas, né? Para as mulheres. Depois, com o passar do tempo, basicamente a partir do início do século XX, é que vai estar mudando um pouco essa roupagem das festas de 15 anos. Vai continuar mostrando a riqueza e a opulência da família que a realiza, né? Mas dessa vez vai ser para poder mostrar que esta filha dessa pessoa rica não é mais uma criança, e ela já passou essa idade de criança e começa a seguir para a idade adulta, e por isso ela pode ser apresentada para a sociedade como um tal. Vamos ver agora na nossa parte de aula como que a América colonial foi organizada pelos europeus durante esse período que vai, de certa forma, do século XV até basicamente ao século XVIII. E em nossa aula vamos estar comentando e falando sobre a dominação espanhola na América, ou da América, sobre as relações de trabalho que ocorreram entre europeus e ameríndios, né? Como foi a organização dos territórios após essa conquista e dominação. Além disso, vamos comentar sobre a estrutura social e sobre as diferenças entre a exploração dos territórios da América entre espanhóis, portugueses e ingleses. Nós temos que refletir o seguinte: a dominação espanhola na América ela foi de certa forma facilitada devido ao mito que existia entre os povos astecas de que eles estavam esperando uma divindade chegar até nas terras americanas, né? E essa divindade era chamada de Quetzalcoatl. Só que, e aí o que aconteceu? Quando Hernán Cortés e sua tropa chegou aqui na América, ele chegou montado num cavalo, e essa divindade que era esperada pelos astecas era metade homem e metade animal. Então, esse Hernán Cortés foi confundido com essa divindade. Isso facilitou essa dominação. E podemos dividir a dominação espanhola na América em duas partes. Uma arquitetada por Hernán Cortés exatamente nas Ilhas das Antilhas e também no atual México, e uma arquitetada por Francisco Pizarro exatamente nos territórios do Peru e do Chile, onde habitava a tribo ameríndia dos Incas. Seguindo um pouco mais em relação às relações de trabalho que existiram, nós podemos falar de 3 a princípios, e eu vou fazer questão de colocar a definição delas nesse vídeo, que é o repartimento, a mita
e a encomenda. Além disso, para melhor organizar o seu território, para assim explorar o máximo deles e também dar maior proteção a estes mesmos territórios, a coroa espanhola organizou eles de duas formas, né? Eles foram organizados em vice-reinos e capitanias gerais. Os vice-reinos, eles concentravam a administração colonial na América Espanhola. Já as capitanias gerais serviam como proteção para esses vice-reinos e para poder proteger também os lugares das minas de ouro e prata principalmente, né? Então, você tinha o vice-reino do Prata, você tinha o vice-reino de Nova Granada e você tinha as várias capitanias gerais. Observe que os vice-reinos estão em lugares estratégicos e as capitanias estão exatamente em lugares para proteger esses vice-reinos. Já em relação à organização social, eu gostaria que vocês observassem uma imagem que mostra exatamente como estava organizada essa sociedade espanhola em nível de hierarquia. Podemos observar que quem tinha privilégio na América Espanhola tinha que ser branco, europeu e católico. De acordo com isso, você tem os chapetones, que eram espanhóis natos, você tinha os crioulos, que eram espanhóis nascidos na América, e você tinha as outras classes, que eram índios, negros e mestiços. Se a gente for levantar algumas diferenças entre a exploração territorial feita entre portugueses e ingleses, nós vamos perceber que os ingleses optaram não por explorar simplesmente, mas por desenvolver as aptidões das terras que eles acabaram herdando, que eram exatamente os locais onde você tem hoje os Estados Unidos e Canadá. Isto por quê? Porque os ingleses não encontraram metais preciosos logo de cara. Já os portugueses, eles optaram por fazer realmente uma exploração efetiva e sem desenvolver muitos territórios aqui da América, assim como os espanhóis fizeram, não é? Tanto que os portugueses vão desenvolver a questão das capitanias hereditárias, vão estar desenvolvendo a questão da produção açucareira, de forma exatamente a produzir aqui e exportar tudo que se produzia para o mercado externo, né? Então, de certa forma, portugueses e espanhóis se assemelharam e ingleses eles se diferenciaram. Bom, com essas últimas informações nós terminamos a nossa parte de aula. Vimos que o nosso combo iniciou falando sobre a questão da festa de 15 anos e a sua origem. Depois nós puxamos um gancho para falarmos sobre a dominação espanhola na América e sobre todas as nuances que tiverem em relação a essa dominação. Não deixe de deixar o seu like e partilhe essa ideia de estudos na web.